Bem-vindo ao Livecast, o seu canal de podcasts voltado ao autoconhecimento aqui no Instagram. E hoje eu vou receber o Danilo Morgado. E o Danilo trouxe um tema que, olha, tenho certeza que as reflexões vão ser muito profundas. Dor e transformação pessoal. Quando é que a dor ela pode gerar transformação pessoal? Você já pensou nisso? Eu vou convidar o Danilo para entrar aqui com a gente. Dor e transformação pessoal. Eu tenho certeza que se você tem alguma curiosidade sobre esse assunto, essa live vai ser bem grandiosa nas suas reflexões. Seja muito bem-vindo. Fala, Alex, meu E querido. aí, Danilo? Tudo bem, meu amigo? Muito Tudo boa noite, seja bom? muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, cara. É um prazer aí estar com você. Sempre é um prazer, né, cara? Dividir aí espaço com a pessoa que foi meu guia durante toda essa trajetória, né? Poxa, você se lembra que a gente fez uma live há algum tempo atrás? Aham. E, de uma certa forma, aquela live que a gente fez, ela acabou gerando uma energia para nascer o livecast, né? Porque a gente fez aquela live, acho que na semana seguinte eu criei o livecast, porque a nossa conversa tinha sido muito boa, cara. E a gente já tá começando aqui, assim, começando, a gente já chegando assim com o pé no peito mesmo. Me fala uma coisa. Aham. Eu tava pensando aqui, esse tema quase que de dor e transformação pessoal, quase que naturalmente foi meio que uma cocriação nossa, né? Mas por que Uhum. que esse tema tá te fazendo tanto sentido nesse momento, Danilo? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Alex. Ele faz sentido porque agora eu tô colhendo os frutos daquilo que eu passei lá atrás. E frutos não só no aspecto palpável material, e sim de transformação como ser humano, de percepção sobre a vida, sobre os problemas que algumas vezes se repetem, mas sabe quando você é reprovado na prova, ela dá novamente, você passa. E quando isso acontece, a gente começa a entender o poder da transformação que é gerado pela dor, né? Tem uma frase que fala o seguinte, Alex: o bem de uma vez, o bem dado de uma vez é o mal aos poucos. É porque você imagina, as coisas que eu passei na minha vida que eu julguei ser ruins, elas me geraram frutos positivos. Mas elas só geraram depois do processo, de eu entender o processo. Enquanto eu não entendi, era mal dado aos poucos. Entende? O bem é o mal dado aos poucos. Totalmente. Isso vem muito de encontro à minha filosofia, à minha crença mais forte, que é não existe situação ruim, existe experiência não compreendida. Eu acho que Uhum. por isso que o tema é riquíssimo esse tema, porque a gente vai percebendo que até mesmo o autoconhecimento, a busca de conhecimento, ela vai trazendo informações para a gente começar a interpretar essas situações de uma forma diferente, né, meu? Porque acho que, beleza, a gente vai passar pela dor, a dor ela vai passar pela nossa vida e acredito eu que estamos falando na dor emocional, né? Uhum. Vai sentir, mas eu acho que nesse momento que a gente tiver, nesse período de dor, cara, a gente realmente tentar entender o que a gente não está encaixando, porque a dor normalmente ela tem a ver com eu gostaria que a situação fosse A, ela tá B, né? E aí, na verdade, isso que a gente chama de dor quando a gente se vê menor, quando a gente se vê como vítima, acaba machucando, mas quando a gente associa isso um pouquinho para tentar entender essa situação, a gente percebe que, na verdade, era como se fosse uma experiência codificada, que você tem que ter uma análise precisa para você falar, pum, assim, abriu o cofre aqui e saiu uma experiência positiva disso. Isso é uma coisa que leva tempo, né, cara? Porque às vezes a dor também, ela vem para quebrar o nosso ego, né? Trazer humildade, né? É. Dizem que a dor ela atinge o ser humano a tal ponto que ela rompe a casca do ego, né? Ela promove uma abertura até atingir um ponto que vai fazer uma transformação. E você só está aberto a isso quando você entende que o processo é esse. Alex, quando eu comecei a fazer o processo com você, você se lembra como é que eu tava, cara? Eu tava quebrado em todos os meus aspectos, velho. Todos, todos. E você foi o cara que segurou na minha mão e foi me levando. Por isso que eu falo que um processo individual, que nem eu fiz com você, de coach, não foram um, foram vários, ele é muito importante. Porque por mais que eu e você estamos falando aqui sobre dor e transformação, a vida ela é individual e cada um tem um aspecto
individual para ser tratado de uma forma específica. E foi o que você fez comigo, cara. Você me pegou e veio lapidando, lapidando, lapidando. Você sabe que um dos meus trabalhos é unificar comportamento humano com a palavra da Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho. E eu vejo que as pessoas têm dificuldade em entender o Evangelho justamente por causa do comportamento. Porque uma palavra, quando ela é dada geralmente, você absorve ela, mas você não consegue colocar um significado profundo. Porque você não associou ela à sua individualidade, cara, ao seu padrão. É muito fácil virar para você e falar assim: sai dessa. Agora, o que você fez foi o seguinte: você virou para mim e falou assim: como você vai sair dessa? Você entende que é outro tipo de situação, é outra trajetória, é outra estratégia, é outra análise, é outra visão do mundo. É muito Sim. mais amplo e profundo. Mas é que você estava pronto, né, Danilo? Porque é aqui que entra essa parte. Qual é, cara, vou dizer para você assim, 95% dos meus mentorados ou coaches, qual é a dificuldade? Tá? Estudar. Por mais que você tente trazer em palavras, você não vai conseguir fazer uma reprogramação mental sem conhecimento. É como se, sabe quando você começou a estudar que você sentiu aquele estágio que você lia algumas coisas e falava, caraca, meu, isso aqui é isso. Aí você pegava, que é o que você está dizendo, e começava a trazer essa informação para tua vida e falava, putz, por isso que eu vejo isso aqui assim, assim, caramba, deixa eu entender mais isso aqui, ó. Esse estágio aqui, Uhum. que eu chamo de um tipo de sabedoria, que é a sabedoria do amor pela aprendizagem, pelo conhecimento, ela é um movimento assim que foi exatamente por que a gente foi fazendo mais processos, porque se no início você vinha de um processo remediativo, ou seja, um processo onde de repente você estava buscando uma cura, mas não necessariamente uma evolução no sentido mais positivo, quando você entrou nesse movimento e começou a estudar e esse sentido começou a fazer em você, ele abriu uma porta. E aí nesse momento, vamos pensar que se eu fosse seu coach, nesse momento naturalmente eu já passei a ser seu mentor, porque você já estava seguindo. Uhum. E por isso que o processo foi poderoso. Eu sempre disse que eu tive coaches maravilhosos, mas em termos de estudo, você e a Ellen foram os melhores que eu tive na minha carreira, em termos de estudo, cara. Que tipo assim, eu passava uma palestra, no dia seguinte já me mandava, tipo, aquela e mais duas que tinha pego pelo link e ainda me mostrava um conteúdo novo. Uhum. Sabe o que eu tenho percebido, Alex, durante esse meu aprendizado? A dor só existe justamente para que você saia dela. Porque quando você entende o significado da dor, você compreende o processo, automaticamente você não sofre mais por isso. Entende? O sofrimento, ele, ele pode estar relacionado à falta de incompreensão da nossa capacidade cognitiva de tentar assimilar aquilo que está acontecendo, porque a gente não se sente merecedor. Mas na verdade é o contrário. É o contrário disso. Não é que você não se sente merecedor, muito pelo contrário. Aquele livro, Bardo Todol, que é um livro tibetano, ele tem uma parábola muito legal que fala o seguinte: não existe nada que você não passaria na tua vida que se não fosse para você passar, ia acontecer de certa forma. Ou seja, tudo que acontece na sua vida tem que acontecer. Porque aquilo que é o grau de impulsão, se não fosse para acontecer, não aconteceria. Então, você começa a entender que tem uma frase que diz assim: o corte da espada passa na brecha da fresta da armadura. Foi exatamente aonde você bobeou a espada passou, entende? E é isso que vai corrigir o percurso. A vida, ela é feita de aprendizado e evolução. Se você não está disposto a passar pelo aprendizado e a evolução, você não está disposto a viver. E viver dói, cara. Porque viver é crescimento, é evolução. Um processo de crescimento, ele dói, pô. Os ossos, quando estão crescendo, dói. A criança, quando está nascendo o dente, dói. Só que é uma transformação que vai gerar uma potencialidade para você atribuir coisas novas na sua vida e se sentir mais preparado, cara. O problema é que as pessoas não querem sofrer, porque elas acham que o que é felicidade é um momento agradável. Elas confundem felicidade com um momento agradável. Na verdade, o que é agradável muitas vezes é ilusório, porque traz a percepção do prazer instantâneo. Só que aí você esquece de viver o que é mais profundo e mais intenso. Cara, interessantíssimo isso daí. Você estava falando aí, eu estava pensando assim, Danilo.
Acho que uma coisa que a dor, que causa dor prolongada, são apegos que nós temos a algumas ideias, principalmente quando isso é no campo afetivo, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente cria cenários com ideias tão profundas, cara, que quando você tem uma situação na realidade que ela é diferente daquilo que você criou, às vezes o apego naquela ideia antiga ou diferente, ela é tão, cara, tão forte, e é aqui onde você começa a entrar numa dor, porque você simplesmente não se conforma com o outro resultado, você não aceita o resultado. Isso é o que é o mais maluco, porque nesse sentido, na verdade, nem é a experiência que está te machucando, é a sua não aceitação dela. Resistência, né? Exato. A resistência ela é muito complicada. Se parar, por exemplo, vamos avaliar um avião. Por que que o avião voa? Ele voa porque de encontro com ele tem um ar ao contrário da direção dele. Então, o que que o avião faz? Ele usa a energia oposta a ele para se ter sustentabilidade. O problema nada mais é do que isso na nossa vida. Sem problemas não haveria o próximo passo, entende? E quando a gente percebe a vida, a gente percebe que todos os problemas que não são bem resolvidos na nossa vida estão indiretamente ligados ao nosso emocional, cara. O emocional ele vai afetar todos os lados da sua vida. E se você não está preparado para ele, ele te pega de uma forma inconsciente que você nem percebe que está agindo, mas está agindo. E era isso que acontecia muito comigo. Por exemplo, eu tive muitos defeitos que eu desfiz por não enxergar que aquilo era um defeito. Quando eu conheci você, por exemplo, por que que eu conheci o Alex? Ó, para você ver que às vezes até o mal é usado para fazer o bem, cara. Na verdade, o conceito do mal para mim mudou demais depois de vários estudos que eu fiz. O mal ele é necessário muitas vezes na nossa vida para que você conheça o que é verdadeiro, o que é o bom. Sem o mal você não tem a quebra do paradigma do contraste da consciência que te mostra. Você só consegue enxergar o preto porque você tem o branco. Se fosse tudo preto, tudo seria uma cor, então você nem o preto enxergaria, entendeu? O que aconteceu? Eu namorava a Ellen na época que eu te conheci. E a Ellen foi fazer um curso com você e com o Scott, cara. Só que eu era um cara muito ciumento, Alex. Muito ciumento, cara. Possessivo, porque eu era inseguro. Só que eu transformava a minha insegurança em técnicas para transparecer com que aquilo era algo positivo. Porque, por exemplo, como eu era ciumento e eu era possessivo, qual que era a imagem positiva que eu tinha que vender disso para ser aceito? Não, eu faço isso porque eu gosto de você. Eu faço isso porque eu protejo você. Eu faço isso porque eu estou em busca de tentar tirar de você coisas que podem te prejudicar, mas na verdade não era, pô. Eu embalava o presente dos ciúmes em pacotes bonitos para entregar. O nome disso é ego. Aí o que que aconteceu? Quando a Ellen começou a fazer o curso com você, cara, eu fui atrás. E eu paguei o curso, mesmo não podendo. Por que que eu paguei o curso? Porque era curso de aviação, a Ellen me contava algumas histórias de aviação e eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Mas ela não me contou para me fazer ciúmes, ela me contava porque era a vida. Eu, com a minha cabeça de ciumento, processava as coisas por esse lado, absorvia pelo lado dos ciúmes, e aí você gera uma imaginação. O que é uma imaginação? É uma realidade holográfica que interfere na sua realidade de carne e osso. Aí eu Verdade. fui atrás do Alex. Cheguei lá, comecei o curso. Na hora que eu comecei o curso, pum, uma pancada, pum, duas pancadas. Aí o Danilo, vendedor, bancário, gerente Bangog, não aceitava o ego lá em cima, foi querer rebater com vocês. Dei a primeira, pum, você foi, desconstruiu tudo aquilo que eu pensava. Não satisfeito, dei a segunda, pum, você foi, desconstruiu tudo que eu pensava. Quando você desconstruiu a segunda vez, cara, eu virei para mim e falei assim, puta que pariu, desculpa o palavrão, velho. Eu falei, puta que pariu. Eu tô pensando tudo errado na vida, velho. A partir daí, jovem, a partir daí, Alex, eu entendi que existe uma forma totalmente diferente de ver a vida. E essa forma dependia de mim, não daquilo que eu tinha aprendido, porque talvez aquilo que eu tinha aprendido estava errado, cara. Eu não posso me apegar àquilo. E aí começou a nossa história, bicho. Lá no Brasil, há quase 10 anos atrás.
Sim, é isso mesmo, cara. E é isso é interessantíssimo, porque esse start assim de consciência que a gente vai tendo, ele traz pra gente uma percepção muito mais expandida das coisas, né? Isso não quer dizer que a gente não sofra e não tenha dor. É porque tem uma questão no autoconhecimento que ela é muito mal interpretada, cara. Tipo, você não busca um processo de autoconhecimento para não errar mais. Você busca um processo de autoconhecimento para aprender a lidar com os erros que vão ser inevitáveis, né? Uhum. Porque a gente vai vendo tudo como faixa de frequência e essa questão do apego que eu te trouxe, que você complementou muito bem, ela muitas vezes impede que a gente vá para o próximo nível. A gente está pedindo uma coisa para Deus, para a vida, para o universo, só que a gente muitas vezes pede aquilo, mas a gente não coloca no lápis, tipo, que toda escolha é uma renúncia. O que, que eu tenho que renunciar para conseguir chegar nesse movimento? É aquela coisa, será que eu estou disposto a buscar aquilo que eu digo que eu quero? Porque querer é uma coisa, estar disposto é outra. Eu acho que esse movimento ele vai trazendo para a gente mesmo uma forma diferente de lidar com a dor, não como uma inimiga, mas sim como uma vulnerabilidade. Tipo, eu acredito Uhum. muito, Danilo, que na verdade as pessoas, elas nesse sentido mais profundo, elas não nos machucam, elas só ativam aquilo que já estava em nós, estava dormente. Aí a pessoa precisa ter um comportamento com você que a gente vai chamar de mágoa, de seja o que for, de injustiça, de mal, mas no fundo, aquilo só abriu um processo interno. E aqui é que entra uma coisa que é muito difícil nesse meio de campo, porque você só começa a resolver esse processo interno quando a questão é com outra pessoa, a partir do momento que você perdoar e desconectar da energia da pessoa para poder enxergar o seu processo. E Exatamente. ver, né? Aquela frase que diz assim, ninguém pode te afetar a não ser que antes você se torne afetável. Cara, isso transforma tudo, porque numa metáfora simples, para não estender muito, é a metáfora do Bruce Lee. O Bruce Lee chegou a um ponto da carreira dele que ele estava muito bom já. Tipo, todo lutador que ele enfrentava, ele ganhava fácil. Aí ele começou a enfrentar mestres. Quando ele tomava uma surra do mestre, ele não voltava puto da vida porque o cara tinha batido nele pensando em vingança. O que, que ele percebia? O que você falou. Os vãos da armadura. Pô, olha que interessante essa cara do cara, porque exatamente a parte do corpo dele que doía era onde ele percebia uma vulnerabilidade. Então, ao invés dele usar isso negativamente, ele cobria com a defesa todos aqueles pontos, voltava, enfrentava o cara, ganhava e depois se tornava amigo do cara e trocava técnica. Se a gente traz para emocional, é a mesma coisa, cara. É difícil se desprender dos acontecimentos externos pra caramba. Porque se eu tô com mágoa, se eu tô chateado com a pessoa, se eu gerei qualquer tipo de sentimento com a pessoa que não tá ressignificado, ele me prende energeticamente com a influência dela. Então, até que eu consiga desconectar isso e trazer pro meu eu não consigo trabalhar essas vulnerabilidades, porque eu acho que a culpa é do outro, cara. E isso é um Uhum. processo bem E, desafiador, né, cara? e é uma coisa muito interessante, porque é o seguinte, Alex, nosso cérebro, ele trabalha com várias faixas, né, de frequência. E quando a gente começa a entender um pouco mais sobre como funciona essas frequências, como funciona o cérebro, a gente vê que tem uma programação por detrás disso, cara. Por exemplo, quando você começa a viver algo na sua vida e você não está aberto à mudança, você começa a repetir aquilo. E não tem como, a gente sempre vai imaginar o futuro. E por imaginar o futuro, a gente sente ele. O que que acontece? Quando a gente começa a ter esses sentimentos, é o corpo validando aquilo que você está imaginando. Que nem no meu caso, por exemplo. Por que que eu fui atrás do curso? Porque eu tinha os pensamentos de alguém ciumento e possessivo. Automaticamente eu sentia isso. Por que que eu sentia? Porque quem vai fazer você ter ação é o sentimento, não é a imaginação. Sem o sentimento, você não tem ação. Então, você precisa da resposta do seu corpo para que haja uma movimentação física atrás do metafísico, que o metafísico é a sua imaginação. Entende? Aí o que, que acontece? Você começa a entrar nesse ciclo. Então, um dá feedback para o outro, um dá feedback para o outro, se retroalimentando. Aí, beleza. Aí, daqui a pouco, você está influenciado em um certo tipo de ambiente, cara. E você começa a repetir as coisas nesse ambiente justamente
Porque você está nesse ciclo. Pensei, senti, pensei, senti. E o ambiente começa externo, começa a responder com você, como se fosse uma simbiose. Daqui a pouco, cara, as pessoas que você tem contato, elas começam a ter o mesmo tipo de relacionamento com você por causa desse movimento. Ou seja, quando eu olho você, eu sinto a mesma coisa, porque eu me programei sentir isso. E você começa a repetir as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas. E quando você tenta quebrar isso, parece que é uma coisa de louco. Parece que o ambiente ele sabe que você quer quebrar e ele tenta deixar você de uma forma onde não quebra o ciclo, porque já está pronto. Seu cérebro já gastou energia fazendo aquilo. Para você desconstruir e construir novamente, vai ter que fazer um processo de novo. Você quer um exemplo? Quando eu estava todo arregaçado aqui nos Estados Unidos, que eu liguei para você e eu quis fazer um curso com você, que eu sabia que ia mudar minha vida, você lembra o que aconteceu na nossa ligação? Dentro do teu carro, O carro bateu atrás do meu carro, Alex. Eu tava sem grana para eu fazer o lembro. curso com você, cara. Era como se fosse mais ou menos o seguinte: e aí, você vai arrumar seu carro ou você vai fazer o curso com o cara? E aí, a vida vai testar você, bicho, para saber se realmente você quer passar por isso que você tá desejando. Não vai ser de mão beijada, entende? E por que que eu passei por isso, Alex? Porque eu fiquei tanto tempo construindo a mesma realidade todas as vezes que o dia que eu decidi mudar, o ambiente não reconheceu isso e tentou me trazer para uma polaridade, cara, que eu já estava de mesma frequência, entende? E a Uhum. vida funciona dessa forma. Pode observar, cara. Às vezes você se programa o tempo inteiro para fazer uma viagem. Você trabalha o ano todo. Você costuma trabalhar o ano todo. Quando você vai fazer a viagem, acontece uma bosta, cara. Acontece um imprevisto. Sim. É muito engraçado a forma como essas coisas se correlacionam. É É muito verdade, Vinícius. engraçado. E é uma coisa interessante porque eu acho que enxergar esse processo de limpeza, ele muda muito a visão que a gente atua nesses momentos de dor, né? Porque é aquela coisa, né? Tem até uma frase que diz assim, a dor é real, mas o sofrimento é opcional. Isso, de certa forma, tá certo, né? Tá certo. Tipo assim, a gente sofre por coisas pela demora na nossa interpretação daquilo. Acho que muitas vezes a nossa cultura ela ensina a gente a só esquecer, entre aspas, e é aqui que está o processo. Porque a gente vai Uhum. esquecendo muita coisa na nossa vida. Coisas da nossa primeira infância que a gente nem tinha como lembrar teoricamente, né? Que vão acontecendo e faltas, né? Sentimentos que a gente vai tendo ali na infância, faz parte. Só que quando a gente vai chegando no momento que a gente vai querendo transcender isso daí, vai passando pelo processo da dor, que vem essa quebra do ego, porque o que é mais difícil? Quando você percebe que a pessoa ela tá indo por um caminho que ela vai sofrer, quando ela tá pegando a dor e usando a dor como raiva e não como tipo um momento de reflexão, entende? Porque é natural a gente estar tá olhando mais para fora do que para dentro. Então a gente olha, eu olho muito mais aquilo que você me fez do que o que eu senti daquilo que você me fez. Eu acho que quando a gente entende que a gente quer se livrar de algumas coisas, é natural que a outra polaridade ela comece a emergir. Então, é uma coisa que eu aprendi quando eu estava fazendo a ressonância harmônica com o Hélio Couto. Eu pedi coragem. Mano, eu comecei a fazer a ressonância harmônica, começou a vir medo de tudo quanto é coisa. Medo, 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 medo. Falei, caralho, velho, o que tá acontecendo? O negócio tá ao contrário, eu pedi coragem, parece que eu tô mais medroso. Aí caiu a ficha. Pô, como é que você desperta a coragem se você não lidar com o medo? Você não Sim, precisa de coragem para aquilo que você não tem medo. exatamente, Aí, cara. eu entendi. Putz, meu, esses processos eles vêm trazer aquilo que está enterrado no inconsciente, que está ferrando com a sua vida. Só que em vez de a gente aceitar isso como um processo, a gente quer eliminar, É, esquecer, e aí vai acumulando os processos. exatamente, cara. E uma coisa interfere na outra. E involuntariamente, cara. Involuntariamente. Você não controla essas coisas. Elas simplesmente se apresentam até você, né? E cabe você ter esse discernimento, né, meu? Que era coisa que eu não tinha antes, cara. Meu, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, Alex, para mim foi muito complicado, porque eu tive que me desligar de todas as minhas raízes, desligar num sentido não do amor, isso não existe. Eu estou falando de desligar da minha rotina, do que eu fazia. Por exemplo, eu gostava muito quando tinha aniversário na minha família, porque eu estava reunido, dava risada, encontrava meus primos. Eu falava a minha língua,
Aqui é outra língua, cara. Aqui é outro costume. Aqui é outra forma de ganhar a vida, entende? Mudou completamente tudo. E nessa mudança, cara, você se vê perdido. Só que eu já estava perdido e eu não sabia. Então isso agravou mais, entendeu? Aí na época eu namorava a Ellen, aí acabou o relacionamento, eu me senti muito mal. Só que isso foi um aprendizado muito grande, velho, porque a Ellen é um ser de luz que hoje eu entendo todas as coisas que ela veio me ensinar, cara. E foi uma alavanca tudo isso que aconteceu na minha vida, sabe? E eu não estava sabendo interpretar essas coisas, cara. E eu procurei você justamente para voltar a entender aquilo que eu não entendia. Porque eu sabia que tinha alguma coisa de errado, mas eu não conseguia enxergar o quê. Entende? Por quê? Porque todo esse processo era inconsciente, cara. Ele não estava consciente, eu não tinha lógica sobre ele. Eu achava que era castigo, Alex. Mas aí eu descobri uma coisa, que para você começar a enxergar as coisas, você precisa tirar o lixo. A pessoa, quando ela é uma pessoa acumuladora, ela junta muito lixo, não é? Então você entra dentro da casa da pessoa, você vê várias coisas que é lixo. Nós fazemos isso na nossa parte emocional, a gente junta muito lixo. E quando eu comecei o tratamento com você, quando eu comecei o meu curso com você, Alex, eu descobri uma coisa muito louca, cara. Porque eu achava que antes eu estava sendo castigado, aquilo era um castigo por algo que eu fiz. E você me ensinou a enxergar uma coisa muito importante, cara. Que o que eu estava passando não era um castigo, era um treinamento. Era um É, treinamento, cara. Quando você enxerga dessa forma, só de você visualizar assim, você já mudou muita coisa, cara. Você já muda a forma de pensar. Entende? A gente tem que parar de ser vítima, porque a maioria dos buracos que a gente cai foi nós mesmos que cavamos, cara. E se você for capaz de cavar o buraco, você é capaz de sair dele. O problema é que as pessoas cavam um buraco e quer o salvador. Só que o salvador é você mesmo. Entende? Olha, tem uma parábola da roda de Sansara, que a roda de Sansara significa aquele ciclo vicioso que você não sai dele, sobe e desce, sobe e desce. Você repete sempre as mesmas coisas na sua vida. Aí diz que uma vez um discípulo chegou no mestre e falou assim: Mestre, por favor, eu queria saber como é que eu faço para sair da roda do Sansara. Eu não aguento mais ficar nessa situação de repetir ciclo e nada vai para frente, eu só fico girando, girando e girando. Como que eu faço para sair disso? Aí o mestre virou para ele e falou assim: Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que te colocou lá? Diz que com essa pergunta, esse cara iluminou e entendeu. Puta, peraí. Eu me coloquei lá. Então, se eu me coloquei, eu posso sair, entendeu? Quando você tem uma postura de vítima, cara, e fica pedindo, oh, me salva daqui, você não vai sair. Porque você é um fraco, cara. E só o fraco, ele não tem força para lutar. O fraco numa guerra, ele morre. Você entende? É sim, você que tem que sair, cara. sim. E eu acho que tem até um ponto interessante aí nessa reflexão tua, porque na verdade eu vou trazer aquele campo da aceitação de novo, porque é exatamente não aceitar a fraqueza que faz a pessoa ficar fraca. Uhum. É eu não querer te demonstrar que eu tô magoado que me faz prender a mágoa, quando na verdade o que eu tinha que fazer era achar uma forma de te dizer sem te agredir o quanto que aquilo que você fez me machucou. Porque sabe que eu estava chegando a uma conclusão esses dias que eu estava pensando aqui? Quando você tem um problema em termos de relacionamento, seja ele de qual forma, tem que ser usada uma tratativa do tipo da tratativa que é feita para relatório de acidente aeronáutico. Vamos pensar que metaforicamente o acidente aeronáutico aqui é um conflito, tá? Qual que era o maior problema que tinha-se na época que eu trabalhava na aviação com essa questão? Porque a pessoa ela não conseguia relatar o fato, ela queria apontar culpado, entende? Então, ao invés dela chegar de repente e falar, ó, aconteceu um fato assim, 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 que é prejudicial para a segurança do voo, ela criar, o fulano de tal fez isso aqui porque ele age assim, ela não conseguia entender que aquilo era técnico, aquilo não tinha um caráter punitivo, aquilo tinha um caráter remediativo. E muitas vezes a gente trata conflitos com caráter punitivo, esse é o problema.
porque a gente não dissocia os acontecimentos do que a gente está sentindo pelos acontecimentos. Eu acho que muitas vezes, em termos de dor, a nossa incompreensão e o nosso medo faz com que a gente sofra muito mais do que precisaria sofrer. Por isso que eu vou trazer uma coisa aqui que para você é dentro do teu campo, né? É onde vão entrando as questões mais bíblicas. Conheça a verdade vos libertará. Pô, que verdade? A verdade é que você enxerga as coisas do jeito que você não necessariamente quer, mas na verdade você enxerga as coisas como quem você é no nível mais profundo. Se você não está aberto à conexão do amor, ao conhecimento, à expansão, você vai ter uma visão muito limitada sobre as circunstâncias. E aí o poder fica fora, porque eu vou fazer o quê? Eu dependo das pessoas. Mas acho que quando a gente começa a trazer esse movimento de uma forma interna, e começa a perceber que a partir do momento que eu começo a me expandir em termos do meu conhecimento, das minhas reflexões, da minha autorresponsabilidade pela minha vida e pelas minhas emoções, cara, eu começo a liberar aquele lixo. Porque eu começo a perceber que tem um monte de coisa aqui que não serve mais. E aí entra onde entra uma palavra que é extremamente incompreendida quando ela é vista de um paradigma material, que é o perdão. Porque em termos do paradigma material no perdão, o perdão, por que eu digo paradigma material? Porque é a ideia de separação, a ideia de que você não tem nada a ver comigo. Então, se você me fez alguma coisa, quando eu perdoo, eu estou te dando uma coisa muito importante. Sabe? Isso aqui está errado, eu não te dou nada importante. Aí, quando a gente traz isso para um campo energético, entendeu? O que, que é esse movimento que a gente chama de perdão? É a liberação dessa energia. Porque a gente tem um Uhum. intercâmbio de energia, cara. E se eu não estou bem num dia, eu não vou conseguir te dar o que eu não tenho. Então, de repente, a gente se cruzou num dia que eu não estava bem e eu acabei jogando uma energia ruim para você ali. Se você não me perdoar, é como se você recebesse a minha energia, trancasse e deixasse lá dentro. Sim, é verdade. Não tem a ver comigo, tem a ver com você, entende? Porque você sofre duas vezes. Você sofre pelo que eu fiz, você sofre porque você guardou o que eu fiz. Não, pera um pouco. Usa a lógica. Já sofri uma vez. Independente de você ser certo ou ser errado, eu não quero sofrer, porque não tem a ver com você, tem a ver comigo. Mas ao mesmo tempo, o perdão é para você. Essa dicotomia dessa dualidade é muito importante, acho que a gente trabalhar. Mas a gente só consegue ter essa visão quando a gente está olhando no sentido: eu quero limpar o que tem dentro de mim, o que, que eu preciso fazer? E aí sim a visão do amor interior expressa para o exterior e alivia aquela dor, porque, cara, senão você fica preso na roda de samsara da mágoa, do sofrimento e por aí vai, né, Danilo? O mais engraçado, cara, é que a dor, ela sempre tem algo para ensinar, mas a gente rejeita, porque a gente está acostumado com aquilo que é bom, porque acha que só o que é bom, e na verdade não é, né? Que nem, por exemplo, Tá. é, as pessoas trocam a sabedoria da dor por qualquer coisa que façam ela se sentir bem. E pensando por esse jeito, eu ia fazer uma pergunta para as pessoas. Você trocaria ouro por qualquer pedra? Não. Mas por que faz isso com a dor, cara? Sendo que a dor é aquilo que vai te impulsionar você chegar num estágio muito mais evoluído que você não atingiria antes se você não tivesse passado por ela, né? Todas as coisas têm uma lição para ensinar, Alex. A gente tem que estar aberto, sabe? A dor, ela faz com que a sua consciência se expanda, cara, em um nível muito maior do que você não chegaria sem ela. Quer ver um exemplo que eu vou te dar? Ó, aconteceu comigo há um pouco tempo atrás. Eu vou usar o exemplo dessa forma. Eu estava na casa de uma pessoa muito especial, cara. E ela tinha acontecido uma situação muito ruim poucos dias atrás com ela. E ela estava dentro de um processo muito positivo, que ela tinha se planejado, e dentro desse período aconteceu uma coisa ruim. Aí o que aconteceu? Eu, com a minha gama de experiência, por ter passado por várias situações, por ter adquirido conhecimento, e sempre quando eu vejo alguém nessa parte que está demonstrando algum certo tipo de sofrimento, cara, eu tento interferir. E foi o que eu tentei fazer. Quando eu fui começar a conversar com ela, ela virou para mim e falou assim: ai, Danilo, terapia agora não. Mas ela não falou de uma forma ignorante, entendeu? Não Sim. era o momento dela. Ela queria absorver, entender o que estava acontecendo. Só que, cara, eu fui gerente de banco. Eu sou um cara comercial. Eu gosto de vender.
De certa forma, isso daqui é uma troca de ideias. Se eu não tomasse cuidado com o meu ego, cara, eu poderia ter levado isso pro lado errado. Eu poderia ter virado e falado assim, puta que pariu, mano. Eu tô tentando ajudar. Eu tinha uma palavra da hora para dar, porque eu sei que seria positivo, e ela rejeitou. Só que olha só que loucura. Quando você passa por esses processos, você consegue entender o amor de um jeito muito mais profundo, como você não tinha entendido antes. Ali eu entendi, na verdade, várias coisas. Por exemplo, primeiro que eu não sou ela, então eu não consigo sentir o que ela está sentindo. Então nada, ninguém melhor do que ela para saber o momento exato para ela fazer as coisas. Ponto. Aí ela já foi super assertiva. Então eu fiz o rapport. Segundo, se eu gosto de verdade e a minha intenção é fazer o bem, eu preciso respeitar todas as situações, mesmo que para mim eu não concorde e saiba que eu poderia influenciar de uma forma positiva. Então comecei a ir para um lado muito mais profundo do amor e eu descobri uma coisa muito interessante, cara. Olha só o insight que veio para mim, eu saí de lá mais agradecido do que antes. Eu percebi que, na verdade, as minhas palavras foram para dar para ela um consolo, um conforto e uma palavra de amor, mas quem fez isso para mim foi ela. Sabe por quê? Porque ela me deu a oportunidade, daquele exato momento, de eu colocar em prática tudo aquilo que eu sabia sobre o amor, e eu me tratei ali, cara, naquele exato momento, não ferindo, não machucando, entendendo, acolhendo da forma como ela precisava e não da forma como eu queria. Porque a forma como eu queria era o meu ego agindo, não era a essência. Mesmo que a palavra seja positiva, mesmo que a intenção seja positiva, mas talvez ali tinha um pouquinho de querer também mostrar o quanto eu sabia, o quanto eu era preparado, eu era maduro para a vida. Você aprende, Alex, a lidar com as coisas nessas horas. E essas horas acontecem espontaneamente, cara. É isso que é o Sim, barato. O tempo de reflexão, o tempo de start de uma emoção até gerar um sentimento no seu coração é milésimos de segundo, cara. Você não controla uma emoção. E isso que me deixou feliz, bicho. Porque na hora que eu peguei essa sacada, eu falei, puta, que top, cara. Entende? é isso. Sabe que tem uma coisa interessante, porque eu fui. Para mim, Danilo, eu só comecei a chegar nessas reflexões quando o estudo ele começou a ser muito expansivo, cara. Muito expansivo mesmo, sabe? Tipo assim, para mim, eu comecei só a entender o processo, entre aspas, da parte psicológica, da parte terapêutica, depois que eu comecei a ver a vida como um campo de energia. Para mim foi assim que deu certo, tá? Eu não vou dizer que é a única forma, mas para mim, se eu pudesse definir duas teorias encaixadas que definiriam a vida, primeiro é você pegar lá o Caibalion no princípio do mentalismo, universo mental. Aí dentro do universo mental, partindo de que tudo que está fora é o que está dentro, você coloca as regras da mecânica e da física quântica, aí encaixa perfeito. O problema é quando a pessoa quer colocar a física quântica e a mecânica quântica mais no mundo físico do que no mundo metafísico energético. Porque ela se diz o micro, ela se diz muito mais ao nível de uma intenção, de um movimento de energia que você gera. E, naturalmente, quando você foca essa energia, você gera uma materialização. Só que aí é que tá. Todo tempo a gente está gerando um campo de frequência. Todo tempo. Então, algumas coisas são conscientes para minha frequência, outras não. Infelizmente ou felizmente, grande parte das que da frequência maior, ela não é consciente, ela não tem a ver com a razão, ela tem a ver com as emoções. Como se todos nós fôssemos um campo de energia que, somado todas as emoções que nós trabalhamos, desenvolvemos ou guardamos, isso vai ressoar a minha frequência energética agora, o que chamam de assinatura energética. O que eu estou ressoando agora? Ah, você quer saber como está a sua energia agora? Olha como estão os acontecimentos ao seu redor. Por quê? Porque nesse sentido, cara, se a minha ressonância ela tá baixa, ela vai me trazer conflitos. E aqui é uma coisa interessante, porque quando eu peguei a partir dessa métrica, aí eu comecei a olhar o processo de funcionamento do consciente e do inconsciente. A influência das emoções na percepção. Então, pô, se eu tô vendo uma coisa negativamente, obviamente tem uma emoção negativa por detrás, mas emoção negativa metaforicamente, nenhuma emoção é negativa. Tem uma emoção de baixa frequência, de tristeza, de medo, de angústia, de raiva, de, enfim,
como é que eu trabalho isso se eu não aceitar isso em primeiro momento? Então aí é que tá. A partir do momento da autorresponsabilidade, no nível mais profundo do nosso ser, de que qualquer tipo de emoção que aflore dentro de mim é criada por mim mesmo, só a partir deste ponto é que eu me aproprio desse sentimento para começar a trabalhá-lo. Porque eu sempre, tipo, trago assim, lidar com uma emoção não é uma continha, tipo assim, 2 mais 2 na linha de baixo você põe 4. Lidar com a emoção é tipo uma, cara, é uma equação de segundo grau, que você, tipo, tem ali, você vai fazer conta, 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 e conta, 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 resultado. Uhum. Só que o problema o que que é? As pessoas querem sair da emoção num salto, tá ligado? Não Uhum. é num salto. Você tem que ir subindo de camadas. Vai vendo o que mais interfere, o que que dói. Libera a mente para conseguir, aí sim, usar a imaginação a favor, entendeu? Porque, cara, eu tô vendo de uma certa forma que me machuca. Mas eu começo a ter a consciência de que eu posso ver de uma outra forma. Por isso que eu trago para você a questão do apego. Porque nos momentos em que eu mais senti dor, é porque aquela ideia era tão fixa que só o fato de pensar em gostar de uma ideia diferente daquela já me causava medo. Então, ao invés de aprender com a situação, eu queria pegar todo o universo de fora e colocar dentro daquela visão. E aí é só dor e sofrimento, cara. Não tem outra Exatamente. forma. Sim. E quando você tá muito apegado, Alex, você, às vezes a vida se encarrega, cara, de te dar provas que são compatíveis com o grau de apego que você tem, cara. Às vezes a vida, velho, ela vai tirar tudo de você. E ela pode tirar se for necessário, cara. Para que você chegue num momento na sua vida e você olhe para o lado e não tenha nada. Porque se você chegar nesse estágio, você vai ver que tudo aquilo era um processo ilusório. E a única coisa que restou foi você. E quando você vê que o que restou foi exatamente isso, aí você descobre o que é realmente o amor. Porque quando você descobre o que é o amor, é a única coisa que tem. Então você, a partir daí, começa a reconstruir de novo, de uma forma onde você entendeu aquilo que é apego ou não. Tudo que é seu é aquilo que não pode ser tirado, cara. Se pode ser tirado, é porque não é seu. E se não é seu, é transitório, passageiro. E você tem que aprender a interpretar e entender isso, entende? A gente tem um grau de 360 graus de amor. O problema é que a gente pega isso e transfere em um raio, cara. Por exemplo, a minha mãe, a minha esposa, é meu filho, é minha família, é meus amigos, e joga um amor que era para ser dividido de 360 graus em raios específicos. Então você faz faltar em muito, e naquele que você decidiu amar, você bota tanta pressão porque o amor que era para ser dividido não foi dividido homogeneamente e você acaba destruindo seus processos, cara. Por isso que as pessoas têm ciúme, por isso que as pessoas são possessivas, por isso que elas têm medo de perder, por isso que elas são egoístas, porque não entenderam a lógica do amor. O amar não significa que você precisa ter posse de algo. Amar significa liberdade, Alex. Quando você ama, você quer saber se você ama realmente uma pessoa, não é quando você tá junto dela, velho. Não é quando as coisas estão indo bem, é quando você perde, cara. Porque quando você perde, você vai ter a oportunidade de mostrar realmente o seu caráter, realmente a sua intenção. E se a sua intenção é fazer a outra pessoa feliz e ela escolheu ser feliz sem você, você já atingiu a sua missão. Porque se o objetivo é ser feliz, ela acabou sendo feliz sem você. Entende? Então amar transcende muito mais do que aquele. A gente confunde amor com posse. Porque a gente não se trata, coloca no outro a responsabilidade de nos fazer feliz e por isso não e por isso tem medo de perder o outro. Porque se perder o outro perdeu a sensação da felicidade. Esse é o problema. Entender esses processos de transferência, cara, eu acho que foi assim o mais. Eu digo uma coisa para você, assim, desses 10 anos na carreira, tal, na área de mentor, coach, treinamento, cara, eu já li muitos livros bons, mas nada melhor que a própria história, cara. Tipo, quando a Uhum. gente pega é assim, você vai para fora, você pega as informações, aí você volta, fecha a porta e agora conecta tudo aquilo dentro de você mesmo, tá ligado? Eu costumo dizer assim que eu acho que o problema é que a gente precisa ver a nossa história, às vezes, de uma visão macro.
Então, pensa que cada decisão na sua vida, ela foi te levando para um caminho. Mas talvez você nunca tenha, tipo, parado para tentar realmente fazer um desenho mental de como foi esse caminho. Qual foram aquelas ações que muitas vezes você ficou até com a impressão que era errada, mas quando você vai olhar lá para trás, você vai ver que ela te levou para o lugar certinho, que te conectou com a outra coisa, com a outra, e aí que entra no que você trouxe, cara. Porque quando você começa a olhar a sua história de uma forma toda conectada, você percebe que na verdade não teve nenhum erro. É só Exato. um processo. Mas Ajustes, né? exato, cara. Porque é a vida, tipo, é você batendo na parede, tipo, tentando entrar, e a vida dizendo pra você, olha, tá doendo porque a porta é do outro lado. Só que, velho, você continua ali, ó. E aí vai começando a gerar várias crenças, vários sentimentos. Eu acho que a visão do trabalho terapêutico, ele tinha que ser uma coisa, cara, que já tinha que estar na escola, tá ligado? Uhum. Porque se a gente olhar em termos de desenvolvimento humano, nenhum de nós nasce pronto. E a ideia de que você tem que preparar mais o seu currículo do que a sua essência faz com que as pessoas não percebam o valor que elas têm, porque todo mundo tem um dom, mas a gente não pode confundir dom. Estava fazendo a live com a Ana ontem falando exatamente sobre isso. A gente não pode achar que dom é um negócio que está de graça dentro de você. O dom é um negócio que você tem abertura, mas aí você pega o seu dom e muitas horas de trabalho em cima dele se transforma em um talento. Porque o problema é que não achei meu dom, porque a pessoa achou que de repente ela nunca pintou, aí um dia alguém deu uma canetinha para ela, ela fez uma aula de arte, falou, caralho, meu dom. Não é assim que funciona o processo. Você tem o dom, você tem uma conexão, uma facilidade, um prazer imenso em começar a trabalhar algo e lapidar a si mesmo. E eu acho que qualquer pessoa que começa a chegar nesse ponto, ela começa a ter diferencial. E aí ela percebe que o dom dela, além de ajudar as pessoas, se for bem empreendido, pode ser uma ótima ferramenta de negócio. E isso liberta. Só que como que eu começo a fazer um processo que eu não gere esse tipo de amor, de apego, se de alguma forma eu achar que eu já sei tudo que eu preciso saber, e aquilo que dá errado eu ponho a culpa na política, no governo, seja o que for. Eu não estou Uhum. dizendo que essas coisas estão corretas, mas o que eu quero dizer é que independente do que está acontecendo lá fora, se você estiver organizado aqui dentro, você gera resultado. Gera resultado. Eu, para fechar aqui, para te passar a bola aqui, eu falei esses dias, pô, você imagina que Jesus, ou talvez se você que está aqui for budista, Buda, ou seja, qual for avatar iluminado, assumir a presidência da república e começar a direcionar o país. Mas você acha que, por mais que você tenha uma energia elevada lá, se você não acordar, não sair da sua cama e não for fazer o seu, você acha que sua vida vai mudar? Uhum. Tem milagre, seu livre-arbítrio será respeitado. E seu livre-arbítrio não é o que você acha que você quer, seu livre-arbítrio é o que você decide com o seu comportamento. Isso é sua escolha. Se sua escolha é ficar parado, inércia. Se sua escolha é se movimentar, prosperidade, enfim. Cabe a nós, né? Exatamente. E você vê, Alex, que a dor ela tem vários níveis e se apresenta, né? Por exemplo, vamos imaginar o começo de um filme, onde você starta a vida e tudo é uma novidade. Geralmente nesse ponto você absorve as informações. Então, o nível de absorção é maior do que a de expressão, porque você está virgem no sistema. Então, por exemplo, primeiro o namorado, primeiro, sei lá, tudo que é primeiro, é a sua primeira experiência com aquilo. Aí o que acontece? Vou usar, por exemplo, o relacionamento como exemplo nisso. E eu estou falando isso porque isso acontece comigo direto, tem que se policiar. E eu acredito que isso também aconteça na vida das pessoas. Às vezes você teve uma experiência ruim na sua vida, cara, e você não soube lidar com aquilo, e aquilo te machucou. Aí você vai ter uma próxima. O que que acontece? Você pega a próxima, e aquele remédio que era para você ter dado na experiência anterior que você não deu, porque você não sabia que iria acontecer isso, foi o fato de que você teve a experiência ruim. Só que o próximo, ele não tem nada a ver com isso. Aí o que que você faz? Por medo de sofrer, você aplica no próximo aquilo que você deveria ter aplicado no primeiro para não sofrer, só que você não sabia. Entende? Aí você bloqueia o próximo, talvez de dar certo com você. O que eu quero explicar? Existe uma diferença muito grande entre se autodesenvolver, se desconstruir e transferir o problema. E às É vezes verdade. transferir é muito mais fácil do que desconstruir. Por isso que as pessoas fazem isso. Às vezes, Alex, você pediu sei lá, você tem um ideal de uma pessoa legal que daria certo com você. E às vezes a pessoa aparece.
Mas pelo fato de você tratar essa pessoa da forma como as outras pessoas que te magoaram deveriam ser tratadas, você destrói esse processo. Sabe por quê, cara? Porque a pessoa nova, a pessoa que está numa polaridade diferente, ela pode até se sentir ofendida, porque ela sabe que ela não é isso. E você faz isso por medo, cara. Mas isso eu tô dando no relacionamento. Mas isso pode ser feito no trabalho, na relação familiar, em todos os aspectos, entendeu? Só usei isso. E a gente faz isso toda hora. Porque quando a gente tem uma experiência negativa, ela marca tanto a nossa vida que o cérebro vai se encarregar de te lembrar a todo momento, porque ele não quer que você passe por aquilo de novo. Só que você tem que entender que é exatamente passando por esse processo de uma forma diferente que você vai se ressignificar. E quando você transfere, você não está resolvendo nada na sua vida. Você só está passando uma anestesia no corte que está lá e vai continuar aberto. É isso mesmo. E é injusto com você, com a outra pessoa e com aquilo que você está construindo. Literalmente você está dentro da roda de samsara. Exatamente. Você trouxe uma outra codificação muito, muito bacana, porque é por isso que quando eu começo a fazer o processo com as pessoas, eu acredito que elas têm que estudar. Não é que elas têm que estudar aleatório, mas elas têm que pegar algum tema que tenha mais a ver ali com o problema dela, para começar a treinar a si mesma de buscar solução em vez de ficar ficando no problema. Isso faz a transformação porque, cara, esse autoconhecimento ele tem que ser em vários níveis. Eu preciso ter um autoconhecimento no sentido de me conhecer, saber que eu sou as minhas escolhas? Claro que eu preciso. Mas eu também tenho que ter um autoconhecimento no sentido de como funciona a minha mente. É engraçado isso, cara, porque a nossa cultura, e talvez a cultura geral, porque não é uma coisa só nossa, ela tá num momento ainda que a gente tem aqui na mente, tipo, o maior computador quântico do mundo, mas, tipo assim, é a última coisa que você é incentivado a descobrir. Entende? Se autoconhecer parece coisa mais de psicólogo, de, sei lá, tipo, de pessoas que estão na área mesmo. Olha, aqui chegou, só vindo, né? Já vi, né? Nossa, todas as vezes. Se apareceu, ele Ah, aparece. A eu ia dar única risada live que aqui, tem o eu miado do segurei, gato aí, viu? ó. Eu Só segurei. contigo. Não tinha como Esse segurar, fazer o gato aí quê? é das antigas, hein? É, das antigas, tá firme e forte marcando presença, né? Não, eu digo que ó, vídeo com gatinhos dá mais audiência, com miado também deve dar, né? Então, então, mas, então, é uma coisa assim muito louca, cara, porque quando você começa a entender esse processo de funcionamento da mente, você começa a fazer o quê? Se apropriar desse sentimento. Porque o que você trouxe pra gente foi a informação dos gatilhos, né? A gente vai construindo de uma percepção bem simples. Primeiro, emoção gera memória. Tem a ver com a aprendizagem acelerativa. Por que que todo método estudantil ele está sendo aos poucos renovado? Porque não dá para ficar lá só cognitivo. Eu tenho que gerar uma emoção na aprendizagem, porque isso acelera o processo de aprendizagem. Então, aqui a gente já tem uma informação. A emoção gera memória. Pô, legal. Eu passei por uma situação ruim na minha vida, gerou emoção, né? E agora ela está guardada. Essa memória, ela vai virar o quê? O que a neurociência vai chamar de um gatilho, né? Ela tá lá, é aquela coisa. Exatamente por isso é que as pessoas não podem gerar em nós sentimentos que já não são nossos. Porque o gatilho ficou guardado, isso é coisa do inconsciente. Eu não sei, ele tá lá, tá lá. De repente você chega e aí você tem uma ação comigo que é exatamente muito próxima e semelhante à ação que gerou esse sentimento. Pô, cara, isso aqui já vem pra mente cognitiva já te invadindo. É a hora que você perdeu a razão, você tipo entrou num gatilho, você disparou. Até aí tudo bem, porque isso vai acontecer. Qual que é a sacada aqui? É porque quando você tem essa informação, a partir do momento que aquilo se manifestou em você, você consegue trazer isso para o teu cognitivo. E aí você pode pensar sobre isso. Porque antes era só uma emoção guardada, um gatilho inconsciente. Agora não é mais. Pô, então toda vez que o Danilo fala oi, sei lá, tipo, eu dou tchau. É um exemplo bem bobinho, mais simples. Esse é o gatilho. Todo dia, oi, tchau. Oi, tchau. É automático, não precisa nem pensar, velho. Eu olhei pra você, você falou oi, a mão já vai. Então eu passei, fluiu. Eu quero ressignificar essa experiência. Então quando você me fala oi, eu já sei que vai vir a vontade de dar o tchau. Eu já sei que eu vou ficar com vontade de reagir. Eu já sei que eu vou ficar com vontade de gritar. Eu sei que eu vou ficar mal. E já é automático. Só que nesse momento, ao invés de deixar a emoção fluir, eu trago pro racional. Penso.
Aquela coisa de contar até 10. Conecta a emoção. Pô, pera um pouco, por que eu tô sentindo isso daqui? Por que esse gatilho tá aqui? Putz, porque lá atrás, de repente, eu não perdoei tal pessoa. Volta a questão do perdão de novo. Eu não ressignifiquei tal experiência. Então eu terminei o meu último relacionamento traumatizado por sei lá, uma traição. E eu não ressignifiquei isso. Eu terminei o ciclo com a outra pessoa lá e fico um monte de mágoa aberta. Aí eu pego todas essas mágoas abertas e começo um ciclo novo. Já joguei para dentro do novo ciclo. Por quê? Porque vão acontecer experiências que, como não está trabalhado o processo, vai gerar o gatilho. E aí é onde você trouxe. Eu lembro de uma vez que eu atendi uma cliente que o problema dela era exatamente isso, a questão dela, só que era com a empresa. Exatamente isso. Ela tinha saído de uma empresa que ela estava muito machucada, ela estava muito magoada, ela gerou muitos processos ali que foram muito ruins, aconteceram várias coisas, e ela estava entrando numa nova empresa e ela não conseguia se sentir bem, cara. Então, até que nós pudéssemos fechar o ciclo com a empresa antiga, ou seja, entende que tudo que aconteceu ali te trouxe experiência, te trouxe a oportunidade de aprender coisas que de outra forma você não veria. Volta todo o assunto que a gente veio conectando. Putz, é verdade, Alex, eu entendi o que ela fez quando ela começa a entender as coisas. Ela se desconecta da energia da empresa antiga e se renova para iniciar o ciclo. Só que tem uma dor aqui. Por quê? Porque, cara, você tem que desprender, aquilo já não faz mais parte. Ah, você trabalhou 50 anos lá, tudo bem, só que no próximo dia já não faz mais parte da sua vida. É aquela música do Legião Urbana que tem uma frase assim, a mudança levou o tempo por ser tão veloz. Uhum. A coisa muda e a mente ainda fica processando o passado ainda. Aí a gente tem que, com calma, trazendo pro cognitivo e falando, não. Mas entra uma coisa para te passar a bola. Se a pessoa ela não tiver exatamente um objetivo muito focado na mente dela, ela não tem norteador. E aí ela nem percebe que ela está dentro dessa roda de samsara, não porque ela não tem condições para sair daquilo, mas porque talvez ela deixou de sonhar e acreditar o suficiente para ter uma motivação que traga força. Ó, você falando aqui agora, cara, me fez lembrar a história de Jó, cara. Que as pessoas, elas acham que o Jó é um exemplo de fé. Mas para mim, Jó é um exemplo de inteligência emocional, cara. Eu vou explicar por que que eu acho isso. Porque quando o Jó tinha perdido tudo na vida dele, as pessoas começaram a acusar ele, cara, que ele estava errado. Então ele estava doente, ele perdeu os filhos, ele perdeu toda a riqueza, ele estava todo sem rumo. Aí as pessoas começaram a julgar Jó, cara. Que ele estava errado, 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 que ele estava em pecado. Só que olha qual foi a lógica de Jó. A lógica de Jó foi bem simples, cara. Os primeiros mandamentos, os 10 mandamentos, logo o primeiro é o seguinte: não julgarás. Quando Jó olhou para as outras pessoas e viu que as outras pessoas estavam julgando, ele viu que aquilo era descongruente com o bem. Ou seja, aquilo estava errado. Automaticamente, por eles estarem errados, por estar julgando, Jó já sabia que ele estava no caminho certo. E ele sabia que ele estava com a verdade. Aí você vai dizer assim, mas por que que ele estava com a verdade? Porque a verdade, ela corresponde, não corresponde aos fatos, ela corresponde ao bem, cara. Todos os fatos falavam que Jó estava errado, mas a forma que os fatos se apresentavam eram maus. E a verdade se corresponde ao bem, Alex. Quando Jó percebeu isso, ele se manteve na postura que ele estava, porque ele sabia que ele estava fazendo as coisas coerentes. E depois ele foi ressarcido 10 vezes mais, né? Segundo a história da Bíblia. Então você vê que o cara teve uma inteligência emocional que entra nessa parte que você estava falando, de conseguir interpretar toda essa situação. E não deixou o exterior influenciar o interior, cara. Uma mentira, nem sempre às vezes é uma mentira, cara. Imagina que você está na Segunda Guerra Mundial, Polônia, soldado alemão bate na tua porta, vira para você e fala assim, Alex, eu vim buscar o seu filho adotivo judeu. Eu soube que ele está aqui. Se você gosta da verdade, você vai virar pro guarda e vai falar, ó, ele está escondido lá no porão, pode buscar. Mas se você gosta do bem, você vai falar o seguinte, ele fugiu, ele sabia que vocês viriam para cá e não está mais aqui. Entende? A gente tem uma percepção muito errada sobre as coisas. Principalmente sobre o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. E para você descobrir o que é verdadeiro é muito simples. Se ele estiver correlacionado com o bem, é a coisa certa. Mesmo que para os outros seja errada. Caraca, hein, meu?
Eu queria dar uns coraçãozinhos pra você aqui, mas eu não tenho isso. Pessoal, se vocês puderem dar uma força e dar uns coraçãozinhos pra ele aí, que essa reflexão foi muito profunda, cara. Foi muito interessante isso. Me fez pensar. Você me fez lembrar um trecho do livro Conversando com Deus, onde ele fala assim: escolha sempre a sua verdade ou a sua resposta mais elevada. Uhum. E também me trouxe a reflexão simples, que, putz, esse exemplo que você deu foi maravilhoso, cara. Exatamente. A verdade associada ao amor, putz, cara, é muito mais poderosa do que associado aos fatos ou até o que a gente pode chamar de justiça, que pode ser bem relativo também, né? Você fez lembrar o livro lá do Sócrates lá, putz, cara, eu esqueci o nome do livro, Banquete cara. Não é, é o Banquete? Acho que não é o Banquete, do não, é um Eros. outro. É um que ele fala sobre justiça, se eu não estou enganado. Hum, Eu não, me fugiu o nome da cabeça agora. Mas ele tem um questionamento tão profundo sobre essa questão da justiça, porque ele vai olhando vários pontos de perspectiva, mostrando para as pessoas que, nesse sentido racional, a justiça é só uma questão de visão. Mas se você realmente pensar a verdade associada ao amor, ao sentimento mais elevado, faz sentido, porque ela é sistêmica quando ela está num sentimento mais elevado. E aí, entre uma frase que você gosta bastante dessa parte, é por isso que eu gosto, eu acho que o maior exemplo de inteligência espiritual, mas vamos falar emocional, um dos, né, que Jesus trouxe para nós, foi quando ele estava lá na cruz e no último momento ele disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Ali ele já mostrou, e eu não sei que parte que as pessoas não refletem sobre isso, que não teve nenhum tipo de vocês estão endemoniados e vão pro mal, enfim. Cara, ele não viu o demônio, ele viu a inconsciência. Ele cara. sabia que as pessoas faziam aquilo porque de verdade era o melhor que o nível de consciência dela conseguiam ir. Não é que ela sabia um nível maior e fez o menor. Ah, Alex, mas a pessoa não sabe? Sim, mas isso não é uma questão da razão. Isso é uma questão de experiência pessoal e profunda. Porque se fosse questão só da razão, fala sério, gente. Quem aqui de verdade, se parar um pouquinho para pensar, não sabe o que tem que fazer para mudar a vida. Uhum. Mas só saber adianta. Por que você sabe e não faz? É como você trouxe, Danilo. O combustível de toda mudança, de todo comportamento, é o emocional. Eu posso querer uma coisa e até saber que é certo, mas se a minha emoção ela é diferente daquilo, esquece, vai perder. É para isso que existe a dor. Que a dor ela vai fazer com que você se mova até você aprender a viver sem ela, naquele nível, porque depois ela vai vir num próximo. A dor ensina você a cuidar dela própria, cara. Olha que loucura. E o mais interessante é que sem a dor, cara, você não tinha como se ressignificar. Como que você vai ressignificar algo que não dói? Entende? Sim, Às vezes as pessoas ficam olhando, Alex, as pessoas que têm tudo de bom na vida, que têm um processo bem cômodo, sabe? E invejam essas pessoas. Eu fico me perguntando, por que que você invejaria uma pessoa dessa, cara? Às vezes o processo dela é tão cômodo porque a vida sabe que não pode colocar nenhum tipo de barreira na vida dela, porque ela não passaria. Diz que os problemas são do tamanho dos homens. Se você tem problema na sua vida, você não tem que se sentir coitadinho. Você tem que se sentir foda, cara. Porque quanto maior o seu problema, maior é o seu potencial de resolvê-lo, evoluir como ser humano e como pessoa. Você não é qualquer um, cara. Entende? Quem não tem problema não tem o que agregar em nada. Isso não significa que você tem que ter problema. Não, não. Eu digo no aspecto de evolução humana. Porque existem pessoas que têm problema e vão de frente com o problema para resolver. E tem pessoas que se acovardam, transferem problema para os outros, é, tentam buscar a solução mais fácil. E a vida não é isso, cara. A vida não é isso. É totalmente diferente, né? Aí você pega as pessoas vendendo vidas, felicidade ilusórias que não existe, pô. É muito ruim ficar tomando Tilenol todo dia, cara. Tem que parar de tomar o Tilenol, pô. Entende? Tá na hora de tomar vergonha na cara, velho. Essa é a verdade. Até quando vai ficar assim, bicho? Entende?
É óbvio que o processo muitas vezes ele é dolorido, cada pessoa tem a sua situação individual e isso é imensurável, mas você não pode deixar com que isso domine a sua vida. Entende? Quem é o dono da vida? É você ou é o problema, cara? Então quer dizer que o outro me machucou e eu vou ficar refém no cabreço do que o outro machucou e por isso eu vou deixar de viver a vida por algo que alguém fez? Bicho, se alguém fez alguma coisa contra você, azar da pessoa, não é seu. Entende? E a Aí, gente, Alex, pode. Só para não, falei. finalizar, a gente tem duas situações na nossa vida. Ou a gente vai ser palco na vida das outras pessoas, ou as outras pessoas vão ser palco na nossa vida. Quando a gente for palco na vida das pessoas, geralmente a gente tem que pedir perdão por algo ruim que fez. E quando as outras pessoas subirem no nosso palco e fizerem algo ruim, a gente tem que aprender a perdoar. É essa a jogada dos dois. Quando você pede perdão, você reconhece seu erro, automaticamente você não se sente culpado, corrige o fluxo, bola para frente. E quando você perdoa, você se sente melhor também, porque você sabe que o outro é falho, cara. O nome disso se chama amor ao próximo. Totalmente, cara. Eu acho que tem uma das coisas assim que é mais poderosa nesse processo é essa questão do perdão mesmo, porque você para o fluxo, entende? Percebe que se a gente estiver na rua, vamos pensar que a gente for duas pessoas meio esquisitas, meio inconsciente, de repente, sei lá, a gente se esbarrar sem querer e já gerar uma energia. E aí de repente falou, meu, você é um afogado, hein? E aí você receber isso e falar, afogado é você, hein, cara? Isso continuar indo, se a gente continuar retro-reagindo a um outro, olha que interessante, porque aqui a gente está num grau de inconsciência, mas isso não quer dizer que a gente não está cocriando e potencializando energia. E essa energia gera tanta atração que uma hora o soco de alguém vai encontrar o rosto de outro alguém. Mas é atração, cara, é atração. Chega perto, é tipo, é um movimento muito louco. Quando a gente começa a perceber esse fluxo, a gente logo percebe, e dentro desse movimento que você trouxe essa reflexão, que quando alguém erra comigo e eu consigo ver a inconsciência da outra pessoa, o que, que é o ponto mais importante? Que a pessoa ela tenha redenção. Eu acho que isso, para mim, tipo, para mim conseguir compreender alguém, ou até, não que eu não vá perdoar, mas para que eu consiga, assim, tipo, ressignificar zerado, não tem problema a pessoa ela errar comigo, desde que ela tenha redenção, entendeu? Porque eu sei que se ela, tipo, ela errar comigo, ela pode pedir desculpa, perdão, beleza, tipo, vai acontecer, mas se ela não tiver a redenção, que significa, cara, eu entendi o que isso trouxe. Putz, eu entendi que esse movimento que eu gerei, ele gerou uma coisa que, de repente, era diferente da minha intenção. Então eu compreendi isso, eu compreendi que eu te machuquei, cara, mas não era a minha intenção. É porque naquele momento eu me senti machucado e expandi dessa forma. Me desculpa. Eu acabei jogando em cima de você aquilo que era meu. Eu me perdi e acabei batendo em você. Mas na verdade a minha intenção não era bater em você, é que o fluxo interno me domina e eu expando, como medo. Mas se você percebe isso, é como literalmente se você pegasse essa energia e falasse, ó, daqui que isso aqui é meu. E aqui você tem uma ressignificação, aí é fácil você gerar um movimento. E é claro, por que, que você, tipo, deixaria com essa reflexão de dar este movimento a outra pessoa? Porque eu fui descobrindo uma coisa, cara, eu acho que eu achava antes que era mais difícil perdoar as pessoas do que perdoar a gente mesmo. Hoje eu acredito que é mais difícil a gente se perdoar do que perdoar o outro, sabe? Porque você pode até me bater ou me machucar, beleza, eu posso até te perdoar, mas será que eu vou me perdoar por eu ter me afetado com o que você fez? É. Por eu ter aceito, ou por eu ter rejeitado, ou por eu não ter entendido? Porque aí entra aquela questão, eu não tenho como fazer o mal para o outro sem fazer o mal para mim mesmo. Logo, se eu estou num estado de consciência legal, bacana, vai ser muito difícil eu agredir alguém. Mas se eu estiver passando um período de vulnerabilidade e dificuldade, eu vou acabar machucando mais ou me machucando mais. Tem pessoas que se machucam mais, tem pessoas, a pessoa quando ela é uma energia mais feminina, mais emocional, mais, eu não quero dizer retraída porque não é isso, introspectiva seria a palavra, ela tende a se machucar para preservar o outro no estado de ego. Outras, elas tendem a machucar e se preservar também no estado de ego. Ambos machucam da mesma forma, tanto quem está dentro quanto quem está fora. Mas a partir do momento que a gente entende esse processo nas pessoas e entende em nós mesmos,
cara, a gente vai logo percebendo que se a gente tiver a oportunidade de alguém que fez algo de ruim com a gente, ter consciência do que fez e ter evoluído com aquela experiência, é o amor atuando também. E aí acho que é um ponto interessante, sabe, Danilo? Porque aí que entra o que eu ia te falar. Às vezes, quando a gente se machuca, até que por seja mais difícil, ainda é você com você. Mas quando a gente machucar as pessoas, a gente nunca sabe qual é o processo que a gente pode gerar no outro. E tem uma responsabilidade muito grande nesse nosso intercâmbio, né? Porque a dor, ela vai permear em tudo isso daí. A gente já vem, de uma certa forma, todos nós já estamos machucados em alguns pontos. Ninguém tá zen, porque se tivesse zen, tava numa energia tão leve que não dava nem para ficar aqui na Terra. Tinha que ir para outro plano mais Exatamente. sutil. Exatamente, cara. É, eu sei, isso aí que você falou, velho, é fundamental. Você vê, Alex, que é muito engraçado, né, cara? Essas coisas que vem, por exemplo, são duas formas, vamos colocar assim. A primeira é que a gente faz no outro, depois a que o outro faz na gente. Quando o outro fere a gente, ela, de certa forma, ela pode ferir nossa essência, mas fere também nosso ego, cara. Só que aí existem várias formas de você tentar retomar as rédeas da sua vida. E a maioria das pessoas assume a rédea do ego de novo. Quer um exemplo? A pessoa fez você se sentir um lixo, cara. Você se sentir um bosta. Aí você vira pra você e fala assim: não, eu sou foda, eu não vou aceitar isso. Quem ela tá pensando que é? Bom, quando você faz essa transferência, é muito bom. Porque você consegue sair imediatamente daquele estado de baixa frequência, vamos dizer assim, para uma alta frequência. Só que, no meu ponto de vista, você só trocou o problema de polaridade. Porque se você tem que tratar o ego, o que você deveria fazer é desconstruir isso. Porque se você joga para a polaridade do eu sou foda, daqui a pouco você se torna uma pessoa arrogante, egoísta, prepotente e vai machucar as pessoas da forma como o outro machucou você, cara. Exato. Entende? Então a questão não é transferir, a questão é desconstruir. E desconstruir é entender essa dor, por que, que você se sente um bosta, porque o outro fez você se sentir assim. E é aí você vai fazendo isso, cara, de uma forma gradativa, mais prolongada. E é muito mais fácil eu jogar para outra polaridade ego, porque automaticamente eu já retiro a dor de mim. Só que se você não tem consciência daquilo, por que, que você vai ter consciência do outro lado, cara? Não Você é? sabe, eu fiz hoje um corte da Hunter DJ, que até o título tá aqui no livecast. O título é assim: eu tenho uma autoimagem forte ou poderosa, não lembro qual foi a palavra que ela colocou, porque eu reconheço as minhas fraquezas. E ela tá falando exatamente isso no trechinho que eu cortei, cara. Cara, eu, tipo assim, eu consigo ser forte, porque quando eu tenho um problema, eu choro. Quando eu tenho que errar, eu erro. Quando eu tenho que pedir desculpa, eu peço. Entendeu? Porque se eu não reconhecer, e aí ela até traz essa questão, né? Ela falou: o que está em cima é o que está embaixo. O que está dentro é o que está fora. São tudo uma coisa só, por polaridades diferentes. Mas isso é uma coisa interessante, porque se você não reconhece qual é a sua maior vulnerabilidade, provavelmente tem um processo de não aceitação. E é exatamente por isso que busca aceitação. Uhum. Só que vai na frequência da falta. Então eu acho que nessas situações de intercâmbio, a gente vai compreendendo com o tempo que a gente está aqui para se auxiliar. E, cara, não vai ter jeito. A gente vai errar com as pessoas vão errar com a gente. Só que é a questão que você trouxe. Será que quando alguém, tipo, reagir, será que eu vou conseguir, tipo, ressignificar esse processo? Ou será que eu vou devolver isso com mais ego? E gerar mais dor? Porque cada vez que bate e volta, é aquilo lá que a gente trouxe, vai sendo potencializada a energia do ego. E ela vai tanto destruindo a si mesmo, como destruindo quem está fora, ou até o meio que a gente possa estar participando, né? É. E por ser um processo individual, se essa pessoa ela não está aberta à mudança, por mais que a informação tente, ela não vai entrar. É como se fosse um bambu, cara, quebrado. A luz pode bater numa ponta, mas se tiver poeira, o que vai sair do outro lado é poeira. Se ela tiver terra, o que vai sair do outro lado é sombra, porque vai impedir a luz. Agora, se ela não tem nada, o que sai do outro lado é luz, cara.
Às vezes a luz está tentando entrar, mas a pessoa não deixa, né? Ou então ela tem que fazer um processo de limpeza, né? E Tá. esse processo, ele não tem um tempo determinado para durar e você não consegue mensurar o quanto isso vai doer. É como se você estivesse limpando uma ferida, mas é necessário, porque tira toda a infecção, né? Tira toda a situação que ocasiona o machucado piorar, né? Ô, Danilo, desculpa, pode continuar. As doenças emocionais são tão iguais às doenças físicas. E elas, eu diria para você que é uma coisa absurda, porque ela começa no campo mais sutil e elas conseguem atingir o campo material, cara. Se não atingir em doença, atinge em ações que machucam. É verdade mesmo. Cara, olha, muito bacana. Eu tinha certeza que esse bate-papo contigo ia ser muito fluido. Ó, 1h15 de live já, de boa. Ô Danilo, de tudo que você foi refletindo, aprendendo, meu amigo, como é que você encerraria? Se você pudesse deixar uma mensagem pra gente aqui, pra quem tá acompanhando com a gente, pra gente fechar com chave de ouro, o que que você diria, cara, de tudo que você aprendeu, vivenciou, o que você acha que é mais fundamental, assim, pra quem tá no autoconhecimento, pra quem quer transcender a dor? Eu deixaria uma mensagem que ela tá baseada mais ou menos na minha história de vida, cara, que seria mais ou menos uma pergunta: quem você realmente é? Isso não é uma pergunta muito simples de responder e nem uma resposta muito fácil de se dar, né? E se eu pudesse sugerir alguma coisa, eu sugeriria o silêncio. Porque sabe o que é encontrado no silêncio? Você. O silêncio, ela é a maneira mais simples de você se conectar com o presente, o agora. E o agora é inseparável da pessoa que você é no nível mais profundo. E a gente muitas vezes fica preocupado com as coisas que está acontecendo e dá muita importância a coisas. Por exemplo, é, vencer ou fracassar aos olhos dos outros. Mas a gente esquece que isso tudo tem importância relativa, mas não absoluta. Existe algo que é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. E isso é descobrir quem você é no seu nível mais profundo. E toda essa mudança pode ser dolorosa. Por isso que existe sofrimento. Mas aí você pode perguntar assim: o sofrimento é necessário? Eu diria que sim e que não. Se você não tivesse sofrido o que sofreu, você não teria profundidade como ser humano. Não teria humildade nem compaixão. Não estaria vendo esse vídeo agora. O sofrimento ele rompe a casca do ego e promove uma abertura até atingir o ponto que cumpre a sua função. Eu sei que parece contraditório isso que eu vou falar, mas o sofrimento ele só é necessário quando você entende que ele é totalmente desnecessário. Quando você anda, por exemplo, Alex, em uma floresta que não foi tocada pelo ser humano, você vê muito verde. Você vê flores, frutas, você vê a vida no seu estado mais puro. Mas também você vê árvores caídas, troncos se deteriorando e galhos podres, e a cada passo matéria e decomposição. Para onde é que você olhe, quer que olhe, você vai encontrar vida e morte. Mas se você olhar a fundo, você vai perceber que o tronco da árvore se deteriorando e as folhas apodrecendo não só dão origem à nova vida, como também estão cheias de vida. O ponto que eu quero chegar aqui é que a morte nunca foi o contrário da vida. A vida não tem oposto. O oposto da morte é o nascimento. A vida é eterna. São ciclos, meu amigo. Ciclos de vida que se iniciam e se fecham o tempo inteiro. E existem momentos que você precisa encerrar um ciclo na sua vida para começar um outro. É preciso destruir um ciclo para começar um outro. Se você quer de fato viver o eu do presente, você precisa matar o eu do passado. E é por isso que existe o sofrimento. As pessoas sofrem porque algo está acabando e isso dói. Mas se esquece do mais importante. Quando algo está ruim acontece, é que algo bom acaba de nascer. É como se fosse um animal trocando de pele, que aquela transição, por mais dolorida que seja, se mostra necessária. Faz com que ela nasça novamente. E por isso nós devemos carregar essa percepção. Percepção de que quando algo ruim acontece, algo bom acaba de nascer. E entender essa mensagem, Alex, já me faz valer a pena o meu intuito de estar aqui. Por isso, eu dedico todo o meu amor para aqueles que ficaram. E todos os meus maiores sentimentos para aqueles que se foram. E às vezes, Alex, uma vírgula é necessária para que nós possamos mudar o rumo das nossas histórias.
ao invés de colocar um simples ponto final nelas, cara. E isso eu aprendi com você, meu amigo, durante toda Gratidão. essa nossa jornada, cara. E então troque o seu ponto final por uma vírgula e escreva novas histórias. E quem sabe nós ainda não nos encontramos em algumas delas, Alex. O sofrimento pode ser sabedoria, quando existe intenção. E às vezes uma vírgula é necessária para escrever uma nova história. Não tem nada aqui para atrair nenhum de vocês, só uma vírgula. E ela faz toda a diferença para você mudar a sua vida. Muito obrigado, meu amigo. Que legal, cara. Eu quero te parabenizar também, porque é muito gratificante, assim. A gente chegou num nível de troca de ideias que já faz muito tempo que eu converso de igual para você, de igual para igual em termos de conteúdo. A gente tem percepções diferentes, isso é muito bacana porque agrega, né? E não que antes eu conversava diferente contigo, mas em termos de conteúdo mesmo, de aprendizagem, de busca, de expansão, de reflexão, conversar contigo, fazer episódios do livecast contigo é a coisa mais fácil do mundo, cara. Eu só preciso ligar a câmera e começar a conversar, tá ligado? Não preciso nada. A gente conversou muitas vezes sobre isso, em muitas conversas de WhatsApp. Tu falava, cara, se a gente estivesse gravando essa conversa, talvez faria É, sentido para algumas pessoas. Na verdade, a única coisa que muda, acho que se a gente estivesse, de repente, falando sobre esse mesmo assunto no telefone, teríamos abordado as mesmas coisas, porque exatamente. essa canalização natural aqui é maravilhosa, cara. Para mim que é uma honra ter uma live sua gravada aqui no canal. Você vai ver agora a capinha douradinha, fica bonitinho, ficou muito show a foto lá na capinha lá. E, gente, muito obrigado a todos vocês que acompanharam com a gente. Quem não seguiu o Danilo ainda, segue o Danilo Morgado aí. Quem não conhece o Livecast, seja muito bem-vindo. Dá uma olhadinha na página, tem muito conhecimento, tem muita gente bacana. E, cara, eu preciso fazer um encontro, eu quero te convidar algumas vezes para vir participar. Eu vou te convidar aqui ao vivo. Eu quero te convidar para ser co-host comigo aqui em algumas lives. Legal, Algumas pessoas, eu acho que vai ser muito bacana ter essa interação, meu amigo. Muita legal, gratidão. Alex. Com Deus e valeu. Esse tema foi super poderoso. E como eu já tinha te falado antes, hoje a gente faz exatamente o que falamos. Fechamos um ciclo aqui do Livecast para abrir um outro. Gratidão, viu, meu amigo? Eu que agradeço, Alex. Tudo de bom para você, cara. Muito obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra estar de frente com o meu mestre, cara, o cara que me ensinou. Dizem que a gente é o contato das 5 pessoas que mais tem contato, né? E tem 3 pessoas que não saem do meu ouvido. É você, Lucilena Galvão e professor Clóvis de Barros Filho, bicho. E me Legal. sinto orgulho Obrigado. de ter uma mescla de vocês três dentro de mim, cara. Eu queria agradecer também para todo mundo aí que participou da live. Um abraço pro Tiagão, pro Walter, pro Gustavo, todo mundo aí que compartilhou aí com a gente esses momentos aí. Eu espero que a gente tenha contribuído bastante aí de alguma forma em algo. E estar com você, Alex, sempre é um aprendizado. Eu entro um ser humano e saio outro, todas as vezes que eu escuto você falar, cara. É recíproco, meu amigo. Muito obrigado, viu? Uma ótima noite a todos vocês. Muita gratidão pela audiência. Sejam muito bem-vindos ao Livecast. Um grande abraço, Danilo. Obrigadão, meu amigo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.